como ter o seu próprio jardim, mesmo você tendo somente piso em casa. Então, eu sou a jardinista Flávia Kremer e nesse episódio vou falar um pouco sobre esse assunto maravilhoso que é como ter o seu próprio jardim, mesmo você tendo só piso em casa, ok? Como você ter, então, o seu próprio jardim, mesmo tendo somente piso em casa, é fantástico. Mas, se você também acha que não tem dinheiro, tem um vídeo, o último vídeo, aperte no card aqui em cima. Tem um vídeo aqui e que eu falo que é assim, ó, você pode construir seu próprio jardim mesmo não tendo dinheiro, certo? Com pouco, muito pouco dinheiro, não é não tendo dinheiro, é com muito, muito pouco dinheiro você também consegue realizar um jardim. Eu te dou dicas excelentes nesse vídeo que eu tenho aqui, é só clicar no card, certo? Bom, então vamos lá ao assunto como ter o seu próprio jardim, mesmo ele sendo completamente acimentado, né? Tendo piso, ou cimento, ou madeira, ou né, laje. Às vezes tu tem um terraço, e tem um terraço que está vazio e você pode criar um jardim, né? Então, tá. Então eu vou te falar o seguinte, por quê? Porque é possível você ter o seu próprio jardim mesmo tendo somente piso em casa. Olha só que bacana. Por quê? Porque é possível? É possível sim. Você pode ter, por exemplo, uma casa sem terra, no caso, só ter piso, e pode ali, por exemplo, construir um mini jardim, um canto, ou todo ele com vasos. Vasos em planta. Hoje se utiliza até frutífera em vaso, gente. É uma maravilha, muito bonito, até porque o pessoal começou a aderir mais à morada em apartamento. Então, o produtor, eu tenho um produtor, por exemplo, que ele faz muito isso, sabe? Frutíferas em vaso justamente para esse povo que não tem chão de terra, né? Então tem ou só sacada, ou só chão mesmo, né? Porque teve uma onda aí anos atrás que ninguém mais queria plantar grama, nem queria fazer jardim, queria tudo mais limpo, mais clean, mais isso. Era uma modinha aí que não vingou, graças a Deus, né, por muito tempo. Mas se você tiver nessa situação, que às vezes a gente compra um negócio que já está lá, tudo com piso, não adianta, né? Ou então você foi lá para um apartamento, tipo eu, assim, né? Eu fui para o meu apartamento, eu morava em casa, eu tinha um jardim gigante, depois eu fui morar num sobradinho que tinha um jardim menor, mas era de terra, né? Aí eu construí lá os canteiros. Aí agora que eu moro em apartamento sem essa condição, o que eu fiz? Eu fiz um jardim de vasos, né? Tanto suspensos quanto no chão. Aí a gente tem sim um jardinzinho de vasos. E também você pode sim ter um jardim, se tiver só piso, por exemplo, ter como um jardim vertical, né? Pode ter assim painéis colados um no outro e ficar uma parede completamente verde. Existem produtos assim para serem adquiridos, né? Que é uma placa gigante e aí parece umas bolsinhas, tu coloca as plantinhas dentro dessa bolsinha e já vem até com a irrigação própria. Pode também colocar adubação, é assim fantástico, né? É tudo bem assim equilibrado, a condição de água, de fertilizante, é muito, muito inteligente o processo agora, tá? Eu tô louca para fazer um curso aí e depois eu ensino, tá? Esse do qual tem já pronto, tá? Mas eu posso te garantir que eu aqui também na loja fiz, nos meus clientes também, pessoas que julgavam ali que não é possível, Flávio, eu adoro jardim, mas eu não posso, eu tenho só piso, né? E é possível. Fui lá, fiz cantos e recantos com vasos, com plantas, uns cantinhos só com vasinho de parede, né? Os vasinhos de parede, pode ser diversos modelos. Tem quadros de madeira, que nem este, tem vaso de cerâmica, tem vaso de plástico, né? Tem alguns suportes em ferro que você coloca também na parede, fica excelente, né? Claro que é possível você ter jardim, sim, de vaso,
né? Ou de parede ou de chão, ou também vasos suspensos. Pode fazer uma cortina, inclusive, de vasos suspensos. E já criou-se um jardim. O jardim pode ser da maneira que você quiser, a condição que você tem. E essa condição do piso também é viável. É possível, sim, você ter um jardim no piso, tá? Dessa forma. E assim você vai ter esse conforto do verdinho mais próximo de ti, tem a natureza, né, que traz todo um benefício para a saúde, tanto para você cuidar das plantinhas, quanto para você admirá-las também, né? Eliminando o estresse, o cansaço, a fadiga, né? Se beneficiando com as plantinhas. Eu tenho como te provar como é possível. Olha só. Meu cliente chegou aqui me perguntando se ele queria colocar tudo piso em madeira, na verdade, forrar tudo com deck. E ele veio me questionar se era possível ele ter um jardim que só tem deck. O deck é um piso, não teria terra para plantar. O que a gente fez? Aí entrou uma criação dentro desse projeto, né? Uma abertura, por exemplo, que nem essa aqui, ó, por exemplo, é uma abertura na parede onde embaixo tem essa floreira. A gente plantou então os podocarpos e no entorno os vasinhos de parede, né? Se criou-se essa floreira, a floreira por cima do piso. Então agregou um espaço físico para a raiz do podocarpo crescer e se desenvolver e encantar esse local, certo? Outra situação era numa parede, na entrada da casa, como essa daqui. A pessoa também disse assim, Flávia, eu queria só dar um encantamento na entrada da minha casa, um pequeno jardim. Olha que bacana a ideia, um vaso e 2 vasinhos de parede. Não fica uma recepção agradável? Fica, não é? Olha que ideia bem bacana essa que eu te mostro aqui, feita por um cliente meu, né? Depois essa outra aqui, por exemplo, é o entorno da piscina, né? Só tinha piso de deck também, de madeira, e ali colocamos diversos vasos, floreiras, com plantas adequadas, rústicas, para que ela não tivesse tanto trabalho para cuidar e também não morrer as plantas, né? Que fosse de fácil manutenção, né? Esses vasos, então, é o que compõe o jardim do entorno da piscina dela. Ok? Esse é o jardim de piso, ok? Outra ideia é também num terraço, por exemplo, que nem esse, por exemplo. Olha só que legal, também de vasos nos cantos, depois na parede, os vasos de parede, né? Suspensos, plantas suspensas que caem para dar um encantamento e criou-se ali um jardim também, ó, como você pode ver no outro lado, do terraço, né? Então criou-se um jardim de vasos, tanto de chão quanto de parede, certo? Agora eu vou te mostrar o meu modelo que eu fiz aqui na loja, muito legal. Então eu estou no fundo da minha loja e a gente fez esse cantinho para demonstrar em cima do piso, bacia com sumpatins, que ficou uma graça. Aí eu coloquei um vaso aqui com essa medinila. Olha que bacana, ela tem essa folha maravilhosa, depois dá um cachinho que parece um cacho de uva rosa. Muito, muito legal. Agora aqui na parede, né, que eu achei, vamos botar um banco, né, e colocar uns vasinhos de parede para ficar um jardim encantador. Aí coloquei então aspargos e também russélia, que são plantinhas pendentes, né. E aqui do outro lado também outro vaso grandão, igual do outro lado, com essa Pleumele variegata para demonstrar também como é possível você fazer um jardim no piso, né? Ficou um recanto, é o meu jardim do fundo da loja, né? Então, viu como é possível você ter um jardim tendo somente piso? Eu era que nem você, eu achava que aqui, como tinha esse piso, eu não poderia criar nada. E eu estava até com uma ideia de quebrar ele, desmanchar ele. Mas como eu ia fazer isso, isso aqui já estava aqui, eu estava até com dó do piso, né? Que uma vez feito, né? Então vamos deixar o piso aqui.
Aí eu criei esse cantinho bem em cima do cimento para demonstrar que também é possível. Ah, tem minhas clientes também que às vezes dizem assim, olha Flávio, pois é, eu só tenho piso e não posso, e tanto que falei, mostrei, assim que nem as fotos que eu te mostrei aqui agora, de como realmente é possível encantar, fazer um jardim se só tem piso, né? Com muitas sugestões, a gente vai montando, né, tanto de parede quanto vasinhos no chão, e vai dando uma composição entre eles, do maior ao menor, com flores ou sem flores, não importa. A maneira de qual você escolher, tá tudo certo. O importante é que é possível sim você ter um jardim pequeno ou médio ou grande no piso, também dá, tá bem? Bom, você pode criar de várias formas, por exemplo, né? Você pode construir assim um grande jardim dentro de uma floreira, por exemplo. Você pode construir, vamos supor que você tem um terraço. Um grande terraço completamente vazio, ou pequeno também, não importa. Aí você quer plantar diretamente as plantas. O que eu posso te dar uma dica aqui? Você pode construir um canteiro, né? Juntamente com a parede, assim, né? Você pode construir, assim, pega tijolinhos, né? Abre, assim, um canteiro retangular. E vou te dar mais uma dica, a partir desse canteiro que você vai plantar dentro do canteiro, você pode alinhar uma saída para fora para criar um assento para em frente à floreira. Fica muito legal, pode fazer um aqui e outro aqui, ou o todo, sabe? Depois só botar almofadinhas, isso na frente da floreira. Ficou confuso? Eu já te mostro umas ideias. Bom, então vamos voltar aqui à ideia dessa floreira em frente ao murinho, né? O muro, vamos supor que você tem um muro e aí você quer criar uma floreira. Claro que para isso precisa ter um dreno, né? Para plantar dentro dessa grande floreira. Então você pode ter um ou dois furos pequenos para não fazer alagamento. E para isso tem que se pensar tanto no dreno quanto a escolha da planta. E a escolha melhor das plantas, eu até tenho aqui, por exemplo, uma ideia boa. Primeiro você coloca lá embaixo uma camada bem legal de sinazita, que são argilas expandidas, né? Isso tem em agropecuárias, floricultura. Se você não tem argila expandida, dá para pôr cacos de telha ou pedriscos, mas como você está lá em cima no terraço, o bom mesmo é sinazita, porque ela é leve. Se você tem um monte por exemplo, outra coisa leve que dá para substituir todo esse produto aí, você pode botar isopor picado. Ah, recebeu uma TV, tem um monte de isopor sobrando, picota tudo que é isopor e coloca no fundo. E também economiza, se você quer misturar ou britinha ou sinazita, economiza na quantidade, pelo fato da... esse isopor colabora muito para a drenagem e ele é leve, né? É bem bacana. Dá para utilizar em diversos processos, assim, tanto plantando em vaso quanto em floreira, tá bem? Bom, então vamos continuar fazendo então a floreira no chão, no solo, coloca-se a sinazita. Depois pode utilizar uma vermiculita. Vermiculita parece uns isoporzinho também, né? Mas ela é especial porque ela suga bem a umidade, né? Quando tu vai molhar, e ela libera somente quando a planta necessita. Ela é bem inteligente, é muito legal a vermiculita, tá? Muita gente adere a vermiculita misturadinha na areia, que é bem legal, tá? E você colocando lá essa vermiculita, coloca um substrato leve também, isso tudo por causa do terraço que eu tô falando, né? Então, esse procedimento para drenagem em terraço é legal porque não pesa, né? Porque se você vai colocar lá brita, terra, areia, então vai pesar muito no terraço, então não recomendo, né? Então, todo esse processo que eu tô falando é justamente para deixar o teu terraço bem tranquilo e longe de complicações, ok? De problemas. Então é isso. Aí plantando as mudas bem resistentes para você não ter encharcamento.
é um encharcamento desse local. Você escolhendo bem a planta, tudo colabora para que essa água que você vai ter que colocar nessa floreira não faça alagamento nesse ambiente fora da floreira. Claro, não vamos esquecer, tem que haver 1, 2, 3 furos, 4, conforme o tamanho dessa floreira. Vai ser um pouco de água? Vai. Mas ali no entorno desses furos pode colocar uma mantabedinha antes dessa sinazita, depois vai colocar a vermiculita, para depois um substrato. Substrato normalmente não é terra, terra é pesada, empacotada, assim, às vezes ela impacta, né? Dependendo se é mais umificada, né? Mas uma terra soltinha, mas eu indico então aqui um substrato. O substrato ele vai ficar sustentando a planta, vai molhar também e com a ajuda da vermiculita, ela vai liberar a água conforme a quantidade que a planta exigir. Aí que eu venho a te dizer assim, a escolha da boa planta, né? Escolhendo a boa planta para essa floreira, tu também não se preocupa tanto com a drenagem, porque já foi feita, e tanto com a irrigação em exagero, porque a água vai escorrer, mas não precisa tanta água. Então, as plantas, por exemplo, as plantas que não são tão exigentes com irrigação, presta atenção. Se você tem essa floreira que bate muito sol, aí você pode escolher assim, por exemplo, cactos, suculentas, né? Agaves, são tudo plantas que precisam de muito sol e muito pouca água. Então vai dar tudo certo. A irrigação que for feita ali não vai fazer um drama, um problema, digamos assim, nesse piso que sobra, né? Então, aí depois também tu pode colocar Zamioculca, se o solo... ainda continuando com o sol. Continuando com plantas de sol, temos o Bougainville. Você também pode colocar um Bougainville nessa floreira, que também não requer tanta água, né? Eu repito muito, tem 2 vídeos sobre isso, sobre Bougainville. Pode até apertar no card. É pouca água e muito sol. E seja muito feliz. Os dois, você e o Bougainville, não é mesmo? Então, o Bougainville adora sol forte e pouca água. Então, vai ser super interessante esse Bougainville ser plantado nessa floreira. Olha só, isso é uma floreira no piso, ok? É uma floreira no piso. Só que se você não quer que molhe muito esse espaço, essas plantinhas que eu falo, tá bem? Agora, se essa posição solar da sua floreira construída ali for na sombra, por exemplo, você pode optar por Pacová, Zamioculcas, né? São plantas... a lamanda... a lamanda pega muito sol. Não podemos pegar aqui agora na sombra. É lá na floreira de muito sol, tá bem? Então, essas plantas que eu falo aqui de sombra, né? Também são de muito pouca água, gente. Você vai molhar a terrinha ali em cima de vez em quando, né? Durante o outono e inverno, pode ser a cada 15, 20 dias, né? Principalmente aqui, né? No sul do país. Se você já mora em lugares mais quentes, aí coloca uma vez por semana. Mas aí tudo é uma questão de experiência, colocar o dedo na terra, se está molhado, não molha, né? Essas coisas assim são sempre muito importantes para você ter um bom plantio e ter sucesso absoluto, certo? Bom, você também pode ter um jardim, se só tem piso em casa, por exemplo, você pode ornamentar uma parede, por exemplo, né? A parede ornamenta muito bem e é o famoso jardim vertical, né? Então você pode ter um jardim vertical, o famoso jardim vertical. Então você pode botar na parede, né? Muitos vasinhos, por exemplo. Eu tenho feito muito isso aqui na minha cidade. É bastante utilizado e também está muito em moda, né? Ter jardim vertical é algo assim que está super sensacional. Se você tem piso, não pode plantar por falta de espaço, tal, vaso na parede. Você pode utilizar vasinho de cerâmica, vasinho plástico, pode usar os quadros também, né? Quadros, e também tem os quadros vivos, bem prontos, gente, é uma belezura. Os quadros vivos vem inclusive bem pronto mesmo.
vem inclusive com substrato, vem com a irrigação automática. É assim, ó, fantástico. Essas novidades do mercado que nos surge para nos alegrar, para nos agradar. Nosso mundinho verde, né? Eu amo o mundinho verde. Se você ama o mundinho verde, já compra essas dicas que é super bem-vinda. É super legal, né? Bom, depois assim, ó, esses vasinhos de parede, no caso, você pode, falei ali, né, que pode ser diversos, e também pode ser tocos. Você pode fixar tocos com, por exemplo, se for de sombra, né, coloca ali naqueles tocos, fica muito rústico, fica muito, assim, bem bacana mesmo, colocando, por exemplo, orquídeas nos tocos, né? Tem várias pessoas que cortam árvores velhas e caem os pedaços de troncos, às vezes da árvore mais velha. Então, às vezes, uns troncos bem exóticos. E hoje está muito em moda a gente fazer jardinzinhos nos tocos mesmo, né? De suculentas ou de outras espécies. Então, os tocos estão muito em alta. Então, você pode também fixar os tocos na parede, colocar chifre de veado, por exemplo. Pode colocar samambaias também. Algumas samambaias aceitam muito bem, né? Que são as que têm os esporos, assim, que elas só se servem para se segurar, assim, né? Como a da Amazônia, que a gente chama, né? São super legais. E depois tem as orquídeas, chifre de veado e as samambaias, essas exóticas, que tem essa estrutura justamente que ela adora se agarrar em troncos de árvore, tá bem? Muito legal também. Outra maneira de você ter jardim, se você tem somente piso em casa, você pode harmonizar cantinhos com os vasos. Você tem lá um canto, e esse canto, botando apenas um vaso, gente, já muda a cara. Já tem outra visão, outra leitura. Você, sabe, um vaso apenas com uma planta. Se cabe um vaso no seu cantinho, o seu jardim já está pronto. Agora, se você tem mais espaço nesse lugar, coloque 3, um conjuntinho. Um grande, um menor, outro menor ainda, ou quem sabe até uma bacia embaixo, né? Isso tudo agrega muito o cantinho e ele fica mais harmônico, encantador. Então, é o seu micro jardim, piso, né? Vê que alegria? É muito legal, gente. Agora, se você tem, por exemplo, um piso em casa mesmo, no solo, né? É um cimento, não quer quebrar todo, mas tu pode, por exemplo, dar uma quebrada no canto e no outro canto, só para colocar uma planta de maior porte, para que a árvore se encontre com a raiz lá no solo. Aí é válido, se você tem essa condição, vamos dizer assim. É tudo piso, não quero perder o piso, porque o piso é fácil de limpar, de caminhar, não suja a casa lá dentro. Mas nos cantos, por exemplo, dá para abrir um quadrado justamente do tamanho do torrão da sua planta. Vamos supor, você escolhe lá uma frutífera, né? Dá para pôr em vaso também, dá. Mas a frutífera vai exigir menos cuidado se você plantar no solo. Aí você pode pedir lá para um pedreiro, por exemplo, abrir, que eles têm uma maquininha bem perfeita, abre recorta lá o piso, né? Um quadradinho que seja. Aí tira toda aquela terra e tal e coloca a sua frutífera lá. Ela vai amar. E o resto do piso fica piso. É uma outra ideia para você, né? É coisa de você pensar, abrir suas ideias para que se realmente existe essa possibilidade. Se não quer quebrar, não faz mal, vai lá e busca seu maior vaso e coloque essa frutífera dentro do seu maior vaso, que você pode dar a sua frutífera crescer, se desenvolver com maior fluidez dentro daquele espaço bem adequado para ela, ok? Porque já numa cobertura, por exemplo, num terraço, não dá, né? Não dá para abrir buraco no chão, tem que ser somente em casa mesmo, no solo, né? Certo? Bom, então é isso. Agora tu tá vendo onde você acha que não tem condições de fazer um jardim, porque somente tem o piso em casa, como dá realmente para você criar um jardim? Sim, tendo apenas piso.
Às vezes a gente se bloqueia com esse fato, né? Ai, por que que eu não posso? Ai, meu Deus, não, eu não posso fazer um jardim se eu só tenho piso. Não, né? Agora você já tem aqui uma noção clara que realmente é possível. Tem todas essas ideiazinhas aqui que eu citei agora aqui para você, né? Inclusive eu fiz aqui uma colinha e vou ler para você, só para você pensar com carinho todas essas palavras que eu vou te dizer, que é muito importante. Olha só, é necessário você pensar em muitos detalhes da casa para agradar e trazer conforto a esse ambiente, que é tão gostoso chegar em casa e ter um aconchego, um conforto, não se precisa um bom sofá. É importante ter uma boa planta para você limpar, para você cuidar, para você dar água, para você passar por ela, para trocar as energias. É muito importante isso. Eu adoro passar pelas plantas. Eu me sinto um ser vivo, mais vivo. É bem verdade, sabe? É bem isso. Então, olha só. Então temos que refletir sobre o bem-estar de todos da casa, claro, porque você tem que entender como é que você vai passar nesse piso com as plantas. Tem que haver circulação, tem que haver um projetinho logístico também para amadurecer bem esse trabalho de jardim no piso, né? E esse contato com a natureza também é muito importante. É tão importante quanto a gente escovar os dentes. É bem importante. E uma boa forma de você obter isso tudo é tendo um jardim em casa, né? E vou te dizer que isso também pode ser um hobby seu. Um hobby. É mais do que isso até. Nos deixa mais próximo da natureza e é uma grande fonte de relaxamento e é um contato com a terra. Você vai precisar plantar, você vai precisar, né, ver se a terra está molhada ou seca. Bom, a dedicação e os cuidados diários trazem profundo bem-estar, além de suavizar os cantinhos da casa, né? É bem legal. Faz sentido para você? Porque para mim faz sentido. Eu quero saber se faz sentido para você. Deixa aqui embaixo os comentários. Vou adorar saber. Deixa aqui embaixo. Escreva, compartilhe comigo, certo? Bom, o jardim é um purificador natural, sim. Ele purifica e evita alergias. Gente, é comprovado. Por exemplo, a Aera limpa o ar, né? O clorofito também tem o poder de reter as partículas alergênicas e podem acabar com uma boa parte das toxinas presentes em algum lugar do ambiente. Olha que bacana essa matéria para você entender a profundidade que é ter uma planta em jardim, né? Uma planta em casa, num jardim com cimento, ou dentro de apartamento, enfim, ok? Bom, agora, por que é possível você fazer? Sim, com tudo isso que eu já comentei aqui, viu como é possível você ter o verdinho próximo de você, no cimento, no piso, na madeira, enfim, você consegue de qualquer maneira, olhando, pensando como que o espaço físico nos traz um cantinho que pode ser usado, uma plantinha, ou uma floreira, ou um vaso pendurado, ou vasinho de parede, ok? Muito bem. Bom, então assim como eu, como minha cliente, também pode ser que você tenha essa situação de um cantinho apertado, um cantinho assim com piso, né? Que não possa ter um jardim, mas pode, realmente você pode. Agora eu quero saber de você. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe, dê um like, né? Compartilhe com seus amigos. Por exemplo, se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou adorar saber qual é a sua dúvida em criar um jardim, mesmo tendo piso na sua casa, certo? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, ok? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!